Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, olha só a Bíblia, abra lá em João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui, meus amigos, o Senhor Jesus de Cristo está num debate dos fariseus lá em Israel. E os fariseus, por fora, eles queriam ali, dar uma de certo. E Jesus, sendo Deus, sabia que eles eram mentirosos, estavam em seus desejos, estavam na carne, estavam cativos, estavam em cadeias espirituais pelo diabo. Então, meus amigos, aqui ele está expressando com os fariseus, dizendo que o diabo é o pai da mentira. E ali naquele confronto de palavras, os fariseus debatendo, eles falando que ele seguia a lei de Moisés, que eles eram filhos de Abraão. E Jesus falava: como és filhos de Abraão, se fala que eu tenho demônio? Os fariseus tinham falado que Jesus que tinha demônio. Então, eles davam uma de certinho por fora, e por dentro, havia uma espiritualidade neles ali brava, demoníaca. E Jesus, conhecendo o seu coração, disse: vós estáis em desejos carnais, vós sós filhos do diabo, porque o diabo, ele é homicida desde o princípio. Ele conseguiu levar a terça parte dos anjos. O diabo, meus irmãos, ele não é brincadeira. Ele é o pai da mentira, assim como Jesus está dizendo. Não há nada nele verdadeiro, há só mentira, maldição. Meus amigos, por isso que nós temos que pedir a Deus discernimento de espírito, porque o diabo, ele não brinca. Salomão, ele diz em Provérbios: dentes de faca, queixais de espada. Então, meus amigos, o diabo, ele mata apenas com a lábia. Muitos estão cativos por causa da mentira. Eu vou dar um exemplo aqui, não tem importância não. Adora as estátuas, os ídolos, isso é de Deus. Como que é de Deus? Quando Moisés morreu, está na Bíblia. Você pode procurar aí. Eu não sei o versículo, mas se você colocar no Google e colocar assim: quem enterrou o corpo de Moisés? Deus enterrou o corpo de Moisés. Mas quem brigou pelo corpo de Moisés? O diabo queria idolatrar, queria pegar o corpo de Moisés para idolatrar. Então hoje aí tem as estátuas, para idolatrar as imagens. Então Deus abomina. Então Deus tem uma inveja tão grande que ele tentou tomar o trono de Deus, Ele ficava, no jardim de Deus, Então, meus amigos, o diabo, ele é invejoso até no dia de hoje, até quando ele é curto, ele quer levar as almas, ele quer tocar na coisa mais preciosa de Deus, que é as
nossas almas. Mas se você certamente estiver andando nos caminhos de Deus, seguindo os preceitos de Deus, Deus te livrará, Deus te dará discernimento de espírito, e tu não cairá no laço do diabo, nas armadilhas do diabo. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que os fariseus que se davam de certinho, eles têm de poupar o diabo. Então eles eram filhos do diabo. Eles falavam lá, nós não nasceu de fornicação, nós não nascemos, né, de sexo sem casamento. Eles queriam dar de certinho, nós somos filhos de Abraão. Debatia com Jesus. Eles falavam que era seguir os preceitos de Moisés, no estatuto de Moisés. Falava que Jesus que vinha para desbaratar a lei deles. Só que eles eram muito mentirosos, muito cara de pau. Então, meus amigos, peça discernimento a Deus para que você não venha. Tem muitos fariseus aí esparramados, falsos pastores, falsos crentes. O camarada, ele põe uma camisetinha assim, escrito fé, assim, e quer dar uma de cristão. Ele vai na igreja, ele louva, ele se derrama, ele, oh, nossa, aleluia, glória a Deus, ergue a mão, dá testemunho falso, e você acredita. Ele vai lá, dá o dízimo, dá uma de cristão, ele se veste que nem um crente, camisetinha, gravatinha, paletózinho, né? A hora que você vê, Jesus disse, a boa árvore você vai conhecer pelo fruto. Não se pode numa árvore nascer dois tipos de fruto, ou vai nascer pera ou vai nascer banana. Não se pode numa árvore nascer dois tipos de fruto. Então a cobra com fogo ela sai para fora, com fogo ela também sai. Então não há nada oculto que venha se resplandecer ao dia. Então Deus vai te dar o discernimento de espírito. Certamente você tem um amigo, uma amiga que na tua frente ela te beija, te abraça, né, te adora, né, mas nas tuas costas ela fala muito de você, ele fala muito de você. Eu mesmo tive muitos amigos assim, né? Mas para misericórdia de Deus temos que perdoar, porque é Deus que vai julgar eles, não somos nós. A gente tem que perdoar, né, pelos preceitos de Deus, né? Então, meus amigos, certamente você também é um verdadeiro crente ou não, é um mentiroso. Se você é um mentiroso, Deus vai cuidar de ti, Deus vai ter misericórdia da tua vida, Ele vai te perdoar e você vai passar a ser verdadeiro. Você não vai precisar mais de mentir, porque Ele tem o melhor para ti. Mas se você não é mentiroso, meu amigo e minha amiga, glória a Deus pela tua vida. O Senhor está vendo tudo e Ele te restitui tudo do bom e do melhor, certo? Então Deus, Ele ama a sua vida, Ele é muito grato pela sua vida, por você estar pagando o preço, andando em santidade, andando na linha com Ele. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou a água verdadeira, eu sou a verdade, né? Então não adianta, porque quem anda na mentira é filho do diabo. Então não seja filho do diabo, seja filho de Deus. Ah, mas eu vou mentir só essa vez, vou mentir só aqui. Não, meu amigo, não minta. Faça de tudo para não mentir. Tem gente que não aguenta ficar um minuto sem mentir. Eu tive amigos que mentiam, mas mentiam, eu tenho isso, para querer moral, né? É mais bonito uma pessoa humilde, justa, limpa, que não mente, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas mentia, falava mal. Aquilo não era normal, aquilo era um espírito, era um diabo no corpo dele. Então não é normal a pessoa mentir toda hora, todo momento. Tem gente que chega a dar nojo, né, meus amigos? Chega a dar nojo, a pessoa é tóxica, você não aguenta. Você deve conhecer uma pessoa tóxica. Aqui não sou eu que estou falando essas coisas, é o Espírito de Deus que
está encarnado em mim. São coisas do céu que eu estou falando, um sermão do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Você mesmo conhece uma pessoa tóxica, vá falar com ela para você ver. Você não aguenta, parece que te corrói teus ouvidos, acaba com a tua vida. Você anda com ela, tua vida se desgraça. Eu andava assim com pessoas mentirosas, minha vida se desgraçava. Parece que tem uma maldição na verdade que te transmite. Agora passe a andar com pessoas boas, com pessoas que buscam a palavra de Deus, o reino de Deus. A tua vida certamente será uma bênção. Eu duvido que a tua vida vai ser uma maldição. Passe a andar com Jesus Cristo, passe a andar com Deus. Então, voltando aqui, meus amigos, Ele queria satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele queria satisfazer o desejo do diabo e os desejos dele. Certamente eles eram corruptos, né? Tinha presentinhos ali malignos, né? Presentes de maldição, de destruir, né? Que fazia eles mentir. Então, se satisfaça, meus amigos, com o Espírito Santo, com coisas que é dado de Deus. Não dê bobeira. Aleluia, glória a Deus. Ele foi o homicida desde o princípio. Ele levou a terça parte dos anjos, meus amigos, a terça parte Você acha que o diabo tem poder? O diabo ele é poderoso, mas Deus ele é o todo-poderoso. Ele levou a terça parte, ele não pode levar você? Ele leva você brincando. Se você não pedir sabedoria para Deus, se você não pedir discernimento para Deus, o diabo certamente ele vai te levar. Ele vai te levar ao abismo, ao inferno, à maldição. Não deixe, meu amigo. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele te dará discernimento de espírito. Você tem que se aprofundar na sabedoria de Deus, na Bíblia Sagrada. Se aprofunde na Bíblia Sagrada. O diabo certamente não vai te enganar, porque o Espírito de Deus vai estar em ti. E o diabo não terá como te enganar. Então ele é poderoso, ele conseguiu levar a terça parte dos anjos, né? Fazer cair. Então, meu amigo e minha amiga, não dê bobeira. Não dê bobeira, porque você não pode perder a salvação. Logo os verdadeiros crentes vão ser arrebatados em glória, né? Mas enquanto isso, tem uma herança aqui nesta terra. A Bíblia diz: comerás o melhor dessa terra, se ouvir a voz do Senhor. Então tu vai comer o melhor dessa terra. Tem sonhos ainda na sua vida, coisas boas para viver na sua família, promessas, heranças. Você vai desfrutar muito aí nessa terra. Tem do bom e do melhor ainda. Mas enquanto isso, ande nos preceitos de Deus. Blinde seus ouvidos, os seus olhos contra a mentira, contra a maldição. Glória a Deus, aleluia. Então, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então, ele não se firmou na verdade. Ele deu olhos à mentira e se contaminou a mentira e contaminou o resto daquela parte, né, dos anjos. Então, meus amigos, dê ouvidos ao Espírito de Deus, não dê ouvidos ao diabo, à infernalta, à internauta do inferno. Não dê ouvidos, porque não há verdade nele quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio dele, de maldição para destruir vida, porque o diabo, em João 10:10, o Senhor Jesus disse: o diabo só veio roubar, matar e destruir. O diabo é teu inimigo. Se você não é inimigo dele, ele vai continuar sendo teu inimigo do mesmo jeito. Ele não quer nem saber, ele quer levar todo vivente, toda alma vivente desta terra. Então, meu amigo, você tem que se fardar da justiça de Deus, da palavra de Deus. Você tem que estar preparado para quando ele vir, o Senhor despedaçar o aguilhão, aquela boca. Davi fala muito da língua, Salomão fala muito da língua. Ó Senhor, a boca deles tem fogo, tem veneno, porque a língua arma laço, meu amigo.
Imagina eu inventar uma mentira aqui para você, falar, fulano, vai ali que tem tal coisa para você e não tem uma sepultura te esperando. Então, meu amigo, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus, se blinde, vigie, fique na muralha, seja um atalaia de Deus, seja um soldado de Jesus Cristo, faça o bem, porque o tempo do diabo é curto, não seja contaminado, junte-se ao Espírito Santo, ao exército de Deus, porque Deus tem do bom e do melhor para a sua vida, certo? Desfrute do que é bom e do melhor, da beleza de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu me sinto calma, tão purificada de falar essas coisas, porque em Provérbios também diz, filho meu, fique com a minha sabedoria, porque é mel para a alma. Quando eu falar isso, eu sinto o mel escorrendo pela minha alma, porque é coisa do céu, meu amigo, minha amiga, é coisa do céu. Então, dê graças a Deus, porque muitas pessoas não vêm com a palavra dele, só vêm com palavra de maldição, palavra de desgraça para te afundar. Aqui é uma palavra que vai te levar à salvação, à prosperidade, à justiça. Aleluia, glória a Deus. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem avisa, amigo, vigie, não caia em tentação e seja feita a vontade de Deus, né? Que é a verdade, e santo é só Deus, e o diabo é mentiroso, ele rouba, ele mata, ele destrói. Certamente ele quer destruir a tua família, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir os seus negócios, mas não vai. Você vai ter o sucesso nos teus negócios, você vai conquistar. Ele não vai conseguir levar a tua alma, a tua vida. Eu declaro agora, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então você, meu amigo, agora você vai escolher se você quer ser filho de Deus ou filho do diabo. Se você certamente for filho de Deus, agora, neste momento, ou não é, você vai ser agora, no nome de Jesus. Você vai pedir perdão dos seus pecados. Você vai ganhar sua família para Jesus. Deus vai ganhar sua família para Jesus. E você e tua casa vai servir a Deus. E a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amigo, se você é filho do diabo, pode se preparar que coisa boa não vai vir. A justiça de Deus não falha. Então, saia desse laço. Saia desse laço, porque Deus tem o melhor para ti. Jesus disse, toma a tua cruz e siga. Siga ele, carrega a cruz. Ele certamente vai te ajudar. Ele é contigo. Aleluia. Então os fariseus, eles dão uma de certinho, né? Hoje tem muitos fariseus aí, né? Dando uma de certinho. Então a gente tem que estar, né? Vigiando esses fariseus. Porque eles falaram que até Jesus tinha um diabo, né? Eles falaram que Jesus era um impostor, ele destruía, né? Ali que eles já eram seguintes, né, dos estatutos de Moisés, que eles eram filhos de Deus, mas não, eram filhos do diabo. Então, meu amigo, cuidado, que tem muitos hoje fariseus, filhos do diabo. A gente devemos orar por eles para que eles venham ter também a salvação. Eles também são eleitos aí para o céu, mas num tempo determinado. Para que o Senhor dizer basta, aí já era, aí é lago de fogo, enxofre, germes andando na alma, porque a carne, o cadáver vai para a sepultura e a alma certamente prevalece. Deus quer todos nós no céu, na bodas do Cordeiro, sendo felizes na eternidade. Então, meus amigos, não devemos dar bobeira, não devemos
dormir, né? Devemos sim andar em santidade, porque Deus tem o melhor para nós. Aleluia, glória a Deus. Então, peçamos discernimento a Deus, pedimos discernimento ao Senhor, para que Ele venhamos nos ajudar, venhamos ter misericórdia na nossa vida. Não venhamos satisfazer os nossos desejos, mas sim o desejo de Deus, para que venhamos ter a salvação. Agora, para você ver, o diabo é o pai da mentira. Ele conseguiu, derrubar espiritualmente Eva. Ele conseguiu e ele derrubou, falou para ela comer um fruto, e ela acabou comendo e acabou trazendo a morte a este mundo. Em sequência, falou: Adão, coma este fruto, simbolizando, fique com a mentira. A serpente falou para ela, simbolizando também, falou para Adão: coma esse fruto da mentira. E eles comeram. Então, meu amigo, não fique com esse fruto, não seja uma Eva, não seja um Adão, porque certamente o Senhor haverá de fazer justiça. Fique com a salvação, não escute a serpente, porque Deus não brinca, o diabo também não brinca. Então, fique com a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia. Passe a estudar a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Leiam uma página por dia, um versículo por dia, e Deus vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te ajudar, certo? Então, tome cuidado com os falsos fariseus, os falsos crentes. Você certamente vai pedir sabedoria a Deus, e Deus não vai deixar você cair em laços das trevas, laços malditos do inferno, mas sim tu vai estar nos braços do Pai e vai ter a salvação. Então, meu amigo e meu amigo, Deus, Ele é fiel. Você não vai precisar de mentir, porque Deus vai te dar do bom e do melhor. O diabo não tem nada, ele só tem maldição. Ele não é dono nem do inferno, ele não é dono nem da casa dele. Deus é dono de tudo, Deus criou o inferno, Deus criou ele. Então não caia, meu amigo, não caia nas lábias do diabo, mas sim na lábia verdadeira de Jesus Cristo, que haverá de te dar salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, eu conheço também pessoas que caem na lábia do diabo. Elas são muito mentirosas, muito, mas eu respeito, né? Tem religiões que são mentirosas, muitas. A verdadeira religião é Jesus Cristo, não tem outra. Eu não sei isso, não sei aquilo, não tem outra, é tudo mentira. O diabo ele só mudou os nomes das religiões, é tudo incluído o diabo, só a hierarquia que mudou. Então, ele é mentiroso. Fique só com Jesus Cristo, porque Jesus há de te colocar acima de tudo, entre principados e potestade, um príncipe dominador. Jesus vai te colocar em primeiro, e ele estará embaixo dos seus pés. Então, meu amigo e minha amiga, não dê bobeira, porque Deus tem o melhor para ti. Você não pode esquecer disso. O diabo ele não tem nada, ele só tem maldição, ele só tem armadilha para tua vida. O diabo ele tá achando que você e eu somos ratos. Ele coloca um queijo. Alguém aí já viu um queijo? Todo mundo já viu um queijo, né? Cortadinho aí, uma ratoeira. Ele tá achando que somos ratos. Ele coloca o queijo lá e quer que a gente venha comer o queijo, para que a ratoeira venha
nos grudar e nos matar. Mas nós não vamos cair, porque a Bíblia está a espada de Deus, de Jesus Cristo. Mas coitado daquele que ele fizer de rato, coitado, vai cair nos choros, ranger de dentes, vai sofrer eterno, caldeirão, garfada, vai ser fogo eterno. Meus amigos, não está aguentando nem o sol, nem o fogo, né? Pega um fogo, né? Coloca a mão no fogo, nós já dói, nós já grita. Queima nós não aguentamos. Então, meu amigo, em nome de Jesus, a tua alma é valiosa, você é amado por Deus, Jesus te ama, a tua família te ama. Não dê bobeira, não se venda. Tem gente que se vende por tão pouco, um maço de cigarro, uma fornicação, um adultério, né? Rouba galinha, rouba porco, pouquinho dinheiro, né? Não se venda, meu amigo, porque Deus tem o melhor para ti. Não se venda. Ele é dono de tudo. Ele vai te dar o que precisa. Ah, é dinheiro? Ele vai te dar. Espera. Clama o nome de Jesus. Peça misericórdia. Vai orando. Orai sem cessar. Ore sem cessar. Eu vejo pessoas que têm pacto com o diabo. Eu vejo pessoas que andam nas trevas. Não tem nada, meu amigo, vai pro inferno, não tem nada, mesmo se tivesse. Tem gente que faz um pacto com o diabo, pega o avião, Deus derruba o avião dele, é cabeça para um lado, é perna pro outro. A morte dele é tão desgraçada. Ele pega um carro de luxo, ele vai na pista, Deus derruba o carro dele, é cabeça para um lado, é perna pro outro. Agora, amigo, se tu fosse um cristão verdadeiro, pegasse um avião e cabeça para um lado, perna para o outro, fosse para salvação e fosse para glória, eu ficava quieto. Aleluia, glória a Deus, né? Porque a gente vive uma guerra nesse mundo aqui, né? Em um carro também, se você se bagaçasse, mas para a glória de Deus, a morte do cristão é linda, é linda. Uns foram torturados, né? Mas se você for torturado na glória de Deus e for para o céu, é um preço bem pago. Agora, o preço com o diabo é feio, meus amigos. Pague o preço com Jesus Cristo, porque Ele tem misericórdia de ti. Se você tem que fazer de tudo para ler a Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse, e a tua cabeça vai mudar, você vai ver. Aleluia, glória a Deus. Então não seja escravo do diabo, mas seja servo de Deus. Glória a Deus, meu amigo e minha amiga, você vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Não esqueça dessas palavras faladas pelo Espírito de Deus. Seja fortalecido na palavra de Deus, no Espírito de Deus. Amém, glória a Deus. Seja abençoado agora no nome de Jesus. Que o Senhor restitui a sua vida. Que as heranças estão de pé, as promessas de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ver o teu testemunho. Você vai enviar o teu testemunho para mim ainda no meu WhatsApp. Eu vou estar postando no canal, tá? Anote meu WhatsApp 17 988 066 882 17 98882 882 17 988 066 882. Então, meu amigo, nos envie o seu testemunho, porque Deus, através do seu testemunho, outras vidas vão se libertar, assim como Ele libertou a minha vida, que estava vivendo na mentira, né? Ele haverá de te libertar também e te mostrar as maravilhas que Ele tem na tua vida, e tu não verás mais a mentira. As escamas dos seus olhos virá a cair, e no nome de Jesus vai ser glorificado. Deus vai ver, as pessoas vão ver Deus em ti,
vai ver um espírito limpo e vai ver as maravilhas de Deus. Então, meu amigo, se você que está lavado e remido no sangue do Cordeiro, clame Ele agora, Ele te batiza agora, no nome de Jesus, você seja batizado agora, no nome de Jesus, você recebe os dons espirituais, você se blinda contra a mentira. Deus prepara o escudo contra a mentira. Deus te fortifica. E no dia da glória, que a igreja for arrebatada dos verdadeiros crentes, você vai estar lá também. Aleluia, glória a Deus. Se Deus te deu graça de ajudar esta obra de Deus, essa obra missionária, nos chame no WhatsApp, desse número que eu te mandei. Oferte, dê um dízimo, uma oferta. Às vezes você dá um dinheiro num bar, num lugar que não compensa, você joga dinheiro fora, mas na obra que precisa, Deus vai te abençoar. Tem gente que lembra de Deus só quando está numa maca, só quando vem a desgraça na vida dela. Mas se certamente você ajudar essa obra, Deus vai ter misericórdia de ti, da tua família. Deus vai te blindar, mas dê de coração. A obra de Deus precisa. Se você quiser visitar a nossa igreja, fica em Fernandópolis, no bairro Paraíso, Rua das Violetas, número 720. Faça umas visitas. Se você conhece coxo, leproso, cego, mudo, enfermos, doenças incuráveis, traga-nos o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda cura, Ele ainda faz as maravilhas. No nome de Jesus vai ser glorificado. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e de sempre, para todo sempre. Ele é o Rei dos Reis, Ele reina. Então, meus amigos, entre nesse exército, ajude esta obra missionária, seja um missionário também, seja um pastor, seja um apóstolo, seja um cantor, louve ao Senhor, passe a orar, passe a jejuar, passe a se consagrar, e tu verás as maravilhas de Deus. Fique com a voz do Espírito Santo aí, seja cheio, que toda maldição, que toda desgraça, que toda maldição, que toda doença venha cair por terra, que todo laço do maligno venha cair por terra aí na sua vida e na sua casa. Graças a Deus. Fique com Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.